Você juntou 50 mil reais. Isso é uma conquista e tanto. E você merece reconhecer isso. Mas agora vem uma pergunta que trava muita gente. E agora? O que eu faço com esse dinheiro? Porque deixar 50 mil parados na conta corrente não é uma opção neutra. Com a inflação acumulada nos últimos 12 meses na faixa de 4,94% ao ano, você está perdendo mais de R$ 2.000 de poder de compra por ano sem fazer absolutamente nada. Dinheiro estacionado não é dinheiro descansando, é dinheiro encolhendo. O problema é que a maioria das pessoas chega desse número e trava num cruzamento sem placa. Não sabe se investe, não sabe onde, fica com medo de errar e acaba não fazendo nada. Ou pior, age por impulso, coloca tudo no único lugar sem critério e compromete o que levou tanto tempo para construir. É exatamente para evitar isso que esse vídeo existe. Vou te mostrar, com calma e sem complicação, o caminho mais inteligente para colocar esses 50 mil reais para trabalhar de verdade. A primeira coisa que precisa acontecer antes de qualquer investimento, e olha, eu sei que isso pode soar menos empolgante do que falar sobre retorno e rentabilidade, é garantir que você tenha uma reserva de emergência sólida. Se você ainda não tem esse colchão financeiro formado, uma parte dos seus 50 mil reais precisa ir para isso agora. Não é opcional. É a fundação de qualquer estrutura financeira que funcione de verdade. A recomendação mais consolidada entre quem estuda finanças há décadas é ter entre 4 e 6 meses dos seus custos fixos mensais em algum lugar seguro e de fácil acesso. Pensa comigo. Se você gasta em torno de R$ 3.500 por mês para manter sua vida funcionando, aluguel, alimentação, contas, transporte, sua reserva precisa ficar entre 14 e 21 mil reais. Esse dinheiro não está ali para render, está ali para te proteger. E tem uma diferença enorme entre esses dois objetivos. O lugar certo para essa reserva é um investimento com liquidez diária. Ou seja, você consegue sacar no mesmo dia, sem burocracia, sem pagar multa. O Tesouro Selic e os CDBs de liquidez diária que pagam 100% do CDI são as escolhas mais indicadas para esse fim. Eles rendem bem acima da poupança, ficam protegidos pelo Fundo Garantidor de Créditos até R$ 250 mil por CPF por instituição e estão disponíveis quando você precisar. É segurança com rendimento, e isso tem um valor que vai muito além do número na tela. Tem um aspecto da reserva de emergência que pouca gente comenta, mas que faz toda a diferença. Ela não protege só você nos imprevistos. Ela protege os seus outros investimentos também. Quando o carro quebra, quando vem uma conta médica inesperada, quando alguém da família precisa de ajuda, sem reserva, o que a maioria das pessoas faz? Resgata o que investiu antes da hora, e aí a coisa fica feia. Paga imposto maior por resgatar no curto prazo, perde a rentabilidade acumulada e, em alguns casos, vende ativos no momento ruim do mercado. A reserva te dá tempo, e tempo nas finanças é tudo. Se você se inscreveu aqui no Pensamentos Ricos, mas ainda não ativou o sininho, faz isso agora. Toda semana tem conteúdo novo sobre como construir patrimônio com consistência e inteligência. Agora, com a reserva de emergência garantida, o que fazer com o restante? Digamos que dos seus 50 mil reais, 24 mil reais foram para a reserva. Sobram 26 mil reais para investir de verdade. É aqui que começa o jogo e também onde a maioria erra feio. O erro mais comum é concentrar tudo em um único lugar. A Beatriz, por exemplo, colocou toda a sua poupança em uma criptomoeda que um amigo indicou. O Henrique jogou tudo em ações de uma empresa porque viu um vídeo no TikTok. Outros tantos deixam na poupança achando que é seguro, mas a poupança rende cerca de 7,7% ao ano, enquanto a Selic está bem acima disso. Enquanto isso, um CDB de banco sólido pagando 100% do CBI entrega algo próximo de 15% brutos ao ano. Uma LCI ou LCA pagando 92% do CDI chega em torno de 12,3% ao ano e ainda é isenta de imposto de renda. A diferença ao longo do tempo é enorme. A palavra que resolve esse problema se chama diversificação, mas não é aquela diversificação de espalhar dinheiro em 30 produtos diferentes sem critério. É diversificação inteligente. Cada real no lugar certo de acordo com seu objetivo e o tempo que você tem para deixar o dinheiro render. Uma divisão que faz bastante sentido para quem está construindo patrimônio é a seguinte:
Com aqueles R$ 26.000 disponíveis, cerca de 40%, algo em torno de R$ 10.400, bem aplicados em renda fixa pós-fixada, como um CDB atrelado ao CDI ou uma LCI. Essa parte do portfólio é a âncora, rende bem, tem baixo risco e te dá previsibilidade. Para você ter noção, R$ 10.400 em uma LCI pagando 92% do CDI ao longo de 12 meses gera cerca de R$ 1.280 líquidos de imposto, dinheiro que aparece sem você trabalhar um segundo a mais por ele. Outros 20% podem ir para o Tesouro IPCA+. Esse título tem uma característica valiosa. Ele protege seu dinheiro da inflação e ainda paga um juro real por cima disso. É um investimento ideal para objetivos de médio e longo prazo, como a entrada de um imóvel, a aposentadoria ou qualquer meta que esteja a mais de 3 ou 4 anos de distância. Ele não vai te deixar rico da noite para o dia, mas vai garantir que o seu poder de compra não seja corroído pelo tempo. Mais uns 25% podem ir para fundos imobiliários, os famosos FIIs. Eles permitem que você invista no mercado imobiliário sem precisar comprar um imóvel inteiro e ainda distribuem rendimentos mensais, geralmente isentos de IR para a pessoa física. É uma forma de ter renda passiva recorrente com um capital que não precisa ser milionário. E o percentual restante, cerca de 15%, pode ir para a renda variável, seja um ETF que replica o Ibovespa ou uma exposição a ativos internacionais via BDRs, que são recibos de ações de empresas estrangeiras negociados aqui na Bolsa Brasileira. Mas preciso ser direto sobre renda variável. Ela não é para quem quer resultado em 2 ou 3 meses. É para quem entende que vai ter períodos de queda, que o gráfico nem sempre vai subir e que a paciência é o maior diferencial do investidor que constrói riqueza de verdade. Entrar com estratégia e horizonte de longo prazo é o que separa quem cresce de quem se desespera na primeira correção e vende tudo no pior momento. Se você curtiu essa lógica de alocação, deixa um like. Isso ajuda muito o canal a chegar em mais gente que precisa desse tipo de conteúdo. Agora vem a parte que talvez seja a mais importante de todo esse vídeo e que ninguém quase fala: a mentalidade que você precisa ter depois de chegar aos R$ 50.000. Porque esse número é um divisor de águas, é a primeira grande prova de que você tem disciplina para acumular. E justamente por isso, o maior perigo nesse momento é a tentação de se recompensar gastando. Trocar de carro, fazer uma viagem cara, comprar algo que você não precisava, mas agora pode. Esse impulso é humano e compreensível, mas ele pode custar caro. Os primeiros R$ 50.000 são o trampolim para os R$ 100.000. E o caminho até lá é muito mais curto do que você imagina. Com os R$ 50.000 rendendo 15% ao ano no cenário atual, você ganha aproximadamente R$ 7.500 por ano só de juros, sem colocar mais nenhum centavo. Mas se além disso você continuar aportando R$ 1.000 por mês, em menos de 3 anos você cruza a marca dos R$ 100.000. O juro composto começa a aparecer de verdade nessa faixa. E tem mais uma coisa que R$ 50.000 bem investidos te dão que não tem como medir em percentual: opções. Se surgir uma oportunidade de negócio, você tem capital para aproveitar. Se o mercado cair e os ativos ficarem baratos, você tem munição para comprar na baixa. Se acontecer um imprevisto grave, você tem onde se apoiar sem precisar se endividar. Segundo dados recentes, mais da metade dos brasileiros não tem nem R$ 1.000 guardados. Você já está muito além disso e agora se trata de não desperdiçar essa vantagem. Por último, e isso aqui é uma dica que parece simples, mas muda tudo: automatize seus aportes. Não confie na sua motivação para investir todo mês, porque motivação oscila. Sistematize. Configure uma transferência programada para o dia em que o salário cai, de forma que o dinheiro vá direto para o investimento antes de passar pela sua conta corrente. Trate o aporte mensal como uma conta fixa, do mesmo jeito que você paga o aluguel ou a energia elétrica. Quando investir vira automático, o crescimento do patrimônio também vira. Com o tempo, você para de sentir o valor que sai, mas nunca para de sentir o valor que se acumula. Se você quer continuar acompanhando conteúdos como esse toda semana, se inscreve no Pensamentos Ricos e ativa o sininho. E me conta nos comentários, onde você pretende colocar o seu dinheiro depois de assistir esse vídeo? Quero ler cada resposta.
Um abraço e até o próximo!